Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É uma alegria estar mais uma vez no Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uma alegria falar sobre Jesus, uma alegria refletir sobre a doutrina espírita e, dentro dessas oportunidades, a gente crescer. Vamos fazer a nossa prece, então, de abertura, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e nos ilumine, trazendo aos nossos corações conforto, paz, alegria de viver, para que nós possamos, nessas oportunidades de crescimento, compartilhar a nossa afetividade, o nosso sentimento e também os nossos propósitos de crescimento junto a Kardec, a Jesus e aos numes tutelares que guiam os nossos destinos. Meus amigos, nessa oportunidade nós vamos trazer uma reflexão sobre o livro Quem é o Cristo. Esse livro foi escrito no ano de 1997 pela psicografia de José Raul Teixeira e quem assinou os textos foi Francisco de Paula Vitor. Na oportunidade que eu li esse livro, não me lembro exatamente se foi na adolescência ou se foi na primeira faculdade que eu fiz, agora eu estou fazendo a segunda, que foi a faculdade de música, eu li bastante coisa. E aí, um dos livros que eu li foi o livro Quem é o Cristo, do Francisco de Paula Vitor, pela psicografia do José Raul Teixeira. E aí eu falei assim, não, provavelmente um dia eu vou realizar o sonho de falar sobre esse livro. Porque, na verdade, existe uma possibilidade, na medida que a gente se aproxima de Jesus, cada um vê Jesus de uma forma, cada um se aproxima dele de uma forma. Essa aproximação ela nos vai dar uma dimensão da evolução moral de cada qual, mas também de princípios etnocêntricos, de participando dos ecossistemas que a gente faz parte, das leituras que a gente faz, das palestras que a gente ouve, o mesmo que faz, porque a gente aprende. E dentro dessas oportunidades, cada um tem uma leitura sobre o Cristo. Então a ideia é que a gente possa, nessa noite, refletir um pouco sobre quem é Jesus, a sua trajetória humana, a sua trajetória espírita. O nosso sistema de estudo vai ser pincelar alguns textos dos evangelhos e, da mesma forma, pincelar textos do José Raul Teixeira, no caso, tanto do Camilo, no início, quanto depois do Francisco de Paula Vitor. Nós vamos, às vezes, chamá-lo de Francisco de Paula Vitor, mas é a mesma entidade. Então, para nós começarmos, nós vamos ao texto do José Raul Teixeira, do Espírito Camilo, melhor dizendo. Ele começa a reflexão inicial, porque o livro todo, melhor explicar primeiro. O livro todo ele tem o aforismo retirado do Evangelho e a explicação do Francisco de Paula Vitor. Só que o Camilo resolveu falar então sobre a questão de Pedro. Pedro, tu dormes, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 37. Então, na verdade, o Camilo, para fazer o frontispício dessa obra, ele nos traz a ideia de que muitos de nós dormimos diante dos painéis evolutivos e a gente precisa avançar, a gente precisa crescer, né? A gente precisa despertar. O sono do apóstolo é um vigoroso símbolo, imortalizado nos textos da Boa Nova, transmitindo importante e despertadora mensagem a todos quantos se afirmam estudiosos, interessados na personalidade de Jesus o Cristo. Então a ideia é da gente despertar. E aí é nessa oportunidade que o Camilo vai falar sobre as várias correntes, várias escolas de pensamento, que todas elas têm uma contribuição para nós, só que ele fala assim, como se o Cristo pudesse ser enquadrado nos limites da percepção humana. O espírito angelical mais evoluído que existiu entre nós, que esteve entre nós, foi Jesus, então nós não conseguimos enquadrá-lo especialmente no nosso período ou nas nossos aforismas, na nossa forma de estudo. Outra questão importante que a gente vai falar sobre a questão da trajetória terrena de Jesus Cristo. A gente não sabe sobre antes ou sobre depois, a gente tem algumas informações. Por exemplo, no livro A Caminho da Luz, a informação é de que Jesus tutelou os espíritos crísticos que coordenaram, que fizeram o processo da Terra.
que fizeram o processo da formação da Terra. E já era um espírito angelical naquela época. Então, de 3,8 bilhões a 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Então, imagina como é que funciona essa questão do tempo para os espíritos luminosos, né? A questão da trajetória de Jesus Cristo também, ela vai ser feita mais especificamente pelos evangelistas. Melhor do que eles, não tem indicações com mais entendimento, né? E esse astro, o Camilo está falando sobre o astro que um dia esteve na atmosfera do mundo terrestre. Então ele está falando sobre essa trajetória de 2000 anos. E a impressão que dá para todos nós que estamos na transição do segundo milênio cristão para o terceiro é que Jesus está mais próximo de nós. Que existe uma assinatura na natureza, uma assinatura por toda parte, de que Jesus está próximo nessa transição. Nós temos também algumas informações, sobretudo pela psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que Francisco de Assis tutelaria o terceiro milênio ou assumiria a humanidade. Então é uma perspectiva ainda. Mesmo que isso aconteça, a gente sabe que sobre o coração misericordioso do Cristo, nós estaremos tutelados pelas suas leis, pelos seus mensageiros, pelo seu amor. É nossa igualmente a necessidade de saber quem é essa alma pulsante que faz movimentar todo o nosso sistema solar. É também nossa necessidade de saber quem é o Cristo. Todos nós, os cristãos, precisamos refletir sobre quem é o Cristo. E agora nós entramos, então, no texto. Mais especificamente, nós vamos trabalhar os primeiros capítulos e vamos pincelar uns 2 ou 3 do meio, só para a gente fazer uma abordagem rápida. Naturalmente não é um seminário, não é uma palestra muito comprida e a gente vai conseguir pegar só alguns aspectos para a gente fazer esse estudo desta noite. O primeiro texto é de João, está no capítulo 6, versículo 20, em que Jesus diz: "Sou eu, não temais." Então, como a gente está pensando, a gente vai direto aos textos que nos interessam mais especificamente ao estudo da noite. Perguntas que se levantam a respeito do Cristo. Era ele, porventura, um Deus? Era ele o próprio Deus? Era um homem comum? Era um ser intergaláctico, visitando a Terra? Era um iniciado? Era um rebelde? Era o rei dos judeus? Era um demiurgo que fazia milagres, né? Então, daí a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre isso. Quando foi indagado aos discípulos, esses responderam dizendo que ele era um antigo dos profetas, retornando do vale da morte, em nova roupa carnal, conforme o povo acreditava. Depois a gente vai trabalhar mais profundamente isso, né? E Simão Pedro, o apóstolo, uma vez interrogado, afirmou que ele era o Filho do Deus vivo, o Cristo, né? E aí a gente vai lembrar exatamente sobre o contexto disso, né? Jesus caminhando sobre as águas, os espíritos encarnados que estavam com ele, os discípulos, os apóstolos apavorados, vendo um vulto caminhando, esse vulto se aproxima, Jesus se manifesta e o seu verbo diz: "Sou eu, não temais." Eles ficam mais tranquilos, Simão Pedro quer caminhar com ele sobre as águas. "Venha, Simão, pode vir." E Simão tem medo, e na medida que mergulha, a mão de Jesus o abraça e traz de volta para caminhar sobre as águas, né? Então, e aí Jesus fala: "Tudo aquilo que eu fiz, vocês farão também." Né? Essa ideia também de que Simão Pedro tem uma revelação extra-humana, né? Que Jesus diz assim: "Não fui eu que te disse, não foi nem a carne nem os ossos que te disse, não foi uma pessoa humana que te disse, mas foi Deus, o meu Pai, que disse." Que Simão Pedro reconhece em Jesus esse Cristo de Deus, esse Deus vivo, que simboliza a divindade para nós, esse homem que chamava Deus de Pai, e que ele traz para próximo essa ideia da divindade, né? E o Simão Pedro, ele tem essa capacidade mediúnica. E aí a gente vai pensar, cada discípulo, cada apóstolo que se aproxima de Jesus tem as suas características, tem as suas possibilidades,
E cada um de nós vai dar a sua contribuição quando chegar o nosso momento. Seja esse o momento agora ou mais futuramente, a gente vai dar o nosso óbolo, a nossa contribuição, para que a gente possa crescer. Aqui o Francisco de Paula Vitor diz assim: fomos buscar as suas próprias expressões autodefinidoras nos textos da Boa Nova. Perceber no mundo seus gestos, o sentido veraz da sua atuação no mundo. Então, Francisco de Paula Vitor vai falar sobre a atuação no mundo. O primeiro capítulo vai falar assim: não vim destruir a lei. Antes era a abertura, né? Me perdoe. Esse é o primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. E aí a gente vai lembrar de Allan Kardec na hora, quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, falando exatamente sobre essa questão do cumprimento das leis divinas, né? Está lá em Mateus 5,17. E nós vamos refletir sobre as leis de Deus, que Jesus não veio descumprir, são de perfeita justiça, mas igualmente de perfeito amor. Então essa complementariedade, né? Justiça e amor. A ideia do progresso. Se há justiça e amor, há progresso. Se há justiça e amor e não há progresso, será que a justiça e o amor não estão sendo cegos? Eu acho que essa ideia da perfectibilidade que a doutrina espírita traz para nós, de nos tornarmos perfectíveis, de nos aproximarmos de Deus e nos fazer as possibilidades de crescimento. Nelas, nenhuma lei, nenhum privilégio, nenhuma concessão indevida. Existem aspectos morais, aspectos filosóficos, aspectos teológicos, teóricos, que vão dizer que cada ser humano tem uma identidade. A justiça e o amor, dentro desse aspecto, compõem também o processo luminoso da identificação dos processos de crescimento que dizem respeito a cada qual. Jesus Cristo, diz Francisco, é aquele que não veio descumprir as leis divinas. Veio em verdade dar-lhes execução, desarticulando as leis humanas, que em oposição aos preceitos do Criador ainda semeiam sombras, ainda impõem brutalidade e apoiam a indignidade com que são tratadas tantas comunidades indefesas. Então a ideia da lei de justiça e de amor que Jesus nos traz. O segundo capítulo fala sobre a paz do Cristo. E aí Francisco de Paula Vitor cata um textinho chamado, no capítulo 10, versículo 34, em que diz assim Jesus: eu não vim trazer a paz. É muito comum entre os homens confundir-se a ideia da paz com a da estagnação em vários níveis. Então, assim, quando nós estamos com um nível de estresse, de ansiedade, de amargura, de ressentimento, às vezes é necessário nada fazer. Mas não é essa proposta, sobretudo, que faz a espiritualização do ser humano. É necessário andar um pouco, é necessário agir também. Dentro desses aspectos, é necessário que o ser humano se conheça a si mesmo, mergulhe para dentro de si, absorva-se no seu incognato, no seu incognoscível e descubra o self, descubra o si mesmo para descobrir a paz verdadeira. A paz que Jesus traz é essa paz da ação do bem, essa paz de dar a nossa contribuição. Francisco de Paula Vitor então fala sobre essa paz. Para muitos a paz é o não agir, é a inércia da paralisação, a fim de que isso seja confundido com um descanso ou repouso. Para outros a paz é não ter obrigações. Agora a gente vai resumir. Para muitos a paz é de ter de tudo, para outros a paz é ter a família bem formada, para muitos a paz é ter saúde física. A verdadeira paz, a do Cristo, é a que propõe trabalho ativo e continuado para o bem. É a que ensina o cumprimento dos deveres como parte da autodisciplina. É a que sabe tirar proveito das dificuldades materiais e sociais, lutando com valor para suplantar as provas. Essa paz que vem do Mestre inconfundível é a que permite enfrentar os testemunhos da família problema de todas as demais questões. Então o ser humano ele é criado para ter esse projeto
de transformação, de reflexão, em que ele possa dar a melhor contribuição possível para o mundo cristão e para o mundo oriental também, ocidental e oriental. Terminamos então com o aforisma, dizendo que a paz é a ação no bem. E aí nós vamos para o próximo convite. O terceiro capítulo fala sobre o convite que Deus faz a nós através de Jesus, que simboliza essas correntes espirituais de auxílio e de fraternidade à Terra, à evolução. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Jesus fala sobre o vinde a mim. Nós vamos resumir a questão do vinde a mim aqui, né? Vinde a mim propõe o celeste amigo. No entanto, a proposta do Mestre é de auxílio e clareza, uma vez que ele não promete retirar o problema da vida de ninguém. Não se compromete a evitar que cada um resgate o que deve perante as leis da consciência. Ele assina isso sim com o alívio, com a ajuda, com o socorro, na quadra mais ampla e complexa. Quando eu vi um texto, agora não lembro exatamente em qual livro do Fonte Viva, aqueles livros do Emmanuel, né? Que ele fala sobre a questão do alívio. Jesus, ele não tira a cruz de ninguém. Jesus não tira os problemas. Ele oferece um alívio. Esse alívio nos oportuniza que a gente possa dar algo de nós diante da sociedade e a gente possa crescer. Então, sem esse alívio, muitas vezes é quase impossível. E essa possibilidade de estar aliviado já é bastante grande, a oportunidade de crescimento. A ajuda de Jesus é essencial para a conquista da nossa harmonia gradativa nos quadros das lutas humanas, porque à medida que nos vai auxiliando, vai nos informando a respeito dos motivos da nossa dificuldade, da perturbação que nos atinge. Então, essa ideia da informação, né? A gente lembra daqueles textos no capítulo Bem-aventurados os aflitos, de Allan Kardec, onde ele estuda as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então é a nossa oportunidade de conhecer as perspectivas espíritas, as perspectivas que nos dão o esclarecimento sobre o nosso crescimento. E agora nós entramos na família maior, o capítulo 4, em que a gente pinça lá do Mateus, capítulo 12, 48, o seguinte aforisma de Jesus: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E aí Francisco nos esclarece da seguinte forma: indevidamente analisada, a pergunta de Jesus tem tudo para ser entendida como demonstração de indiferença familiar. Porém, tal análise estaria presa ao condicionamento humano que estabeleceu como nossa família somente os que nos são vinculados pela consanguinidade. Então a gente lembra do texto, né? Chegou a sua mãe, a gente não tem certeza, eu não tenho certeza se a mãe de Jesus estava próximo mesmo ou não, mas eles falaram que estava. A mãe de Jesus, os seus irmãos chegaram lá, Jesus fazendo uma pregação maravilhosa, tendo um êxtase espiritual, falando sobre Deus, e eles chegando lá, olha, Jesus perdeu a sua alma. Né? E aí queriam que Jesus parasse, né? E desse atenção para eles. E aí Jesus olha para a assembleia e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são meu pai e minha mãe, e são meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs. Então é essa ideia da teia universal, da rede, né, do ecossistema, é essa ideia das afinidades que compõem as famílias espirituais, as grandes famílias espirituais, que às vezes são etnocêntricas, às vezes não, compõem a religiosidade, compõem a língua, né? São as grandes laços de afinidade que aproximam as civilizações umas das outras, os homens e mulheres uns dos outros, nos grandes propósitos de crescimento. Né? Em termos espirituais, contudo, a situação se altera, diz Francisco, profundamente, bastando observar o número enorme de verdadeiros pais, mães e irmãos que é achado no grupo de afetos estranhamente biológicos. Certo é
que quando renascemos num círculo consanguíneo com o qual desafinamos, isso é importante a gente refletir. O objetivo do Criador é que aprendamos a transformar antipatia em simpatia, indiferença em digno interesse, malquerenças em amor, ampliando o círculo da família espiritual, que é a definitiva e real. Quando um mestre interroga sobre quem seria sua mãe e irmãos, consegue imprimir em nossa mente a necessidade de cogitar sobre isso. Então é necessário refletir sobre essas questões. Será que eu encontro os pais, irmãos? Será que eu estou na família em que eu devo estar? E a gente reflete com a doutrina espírita que sim. Cada um de nós está exatamente no lugarzinho onde nós precisamos estar para crescer, para avançar, para abraçar os nossos familiares, para que a gente possa dar o melhor de nós nas nossas possibilidades. Os laços do sangue são precários, sem dúvida. Os que permanecem são os da alma, porque são perenes, indissolúveis. E aí a necessidade de formar uma só família de enobrecidas afinidades, um só rebanho, sob a guarda do celeste pastor, que é Jesus. Jesus é o Espírito que veio nos ajudar a distender a nossa capacidade de amar para além do nosso grupo da parentela física, a fim de conquistarmos mais ampla vitória sobre o multimilenário egoísmo. Então é essa ideia de formar a família espiritual. A quinta reflexão, trazida à baila por Francisco de Paula Vitor, fala sobre a indispensável vitória e começa com aquela frase de Jesus: eu venci o mundo, Mateus 14, 27. Para que a gente possa entender essa ideia do propósito de vencer o mundo, é necessário que a gente reflexione um pouco sobre a estrutura de vida que Jesus adotou nessa sua encarnação na Terra, que talvez tenha sido a única. Nós não temos outras informações abalizadas por espíritos realmente engrandecidos no conhecimento e na virtude, com todo o respeito que temos às mais diversas contribuições, mas a gente precisa analisar a existência do Cristo trazida pelos seus apóstolos, trazida pelos seus discípulos. Francisco diz assim: eles chegaram ao mundo das espessas sombras num período decisivo para todos quantos no mundo se achavam, tanto que a humanidade se divide entre antes dele e depois dele. Disse Jesus que amigo é aquele que é capaz de dar a sua vida pela do outro. E ele mesmo ofereceu a vida a todos, pois todos eram alvos do seu amor. Jesus orientou para que amássemos os inimigos e orássemos pelos perseguidores e caluniadores, e fez. Ensinou o mestre que não deveríamos nos perturbar pela posse do ouro, e dizia que não tinha outro lugar onde reclinar a cabeça. Sugeriu o Senhor nos ocupássemos por conquistar as verdadeiras riquezas para a alma, aquelas que não sofrem a ação das traças, os desgastes do tempo, tampouco a usurpação de gatunos, e ele fez isso. Né? Então é essa ideia da vitória sobre o mundo, né? Eu venci o mundo. Eu vim para dar contribuição para o mundo espiritual, para os pontos de vista, para os processos de crescimento, para os processos evolutivos os mais diversos. Ao regressar ao seio dos amigos, vencida a morte, ressurrecto, não poderia ser outro seu cântico de glória e sua determinação de confiança. Tem de bom ânimo, diz ele, porque eu venci o mundo. Sem embargo, diz Francisco de Paula Vitor, Jesus vencera o mundo das aparências, das ilusões, da soberba, das vinditas, das paixões inferiores em si mesmo. No capítulo 6 sobre o Cristo vivo, nós podemos refletir um pouco melhor sobre a identidade de Cristo. Ele pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? E todos nós nos lembramos desse texto especificamente, né? Nós vamos refletir sobre ele. O aforisma está lá em Mateus 16, 15. A pergunta saíra da boca do Messias como uma simples curiosidade acerca da opinião geral sobre a sua pessoa. A ideia da espontaneidade, a ideia da simplicidade, da candura
que faz com que a gente possa perguntar, refletir sobre as questões que dizem respeito ao nosso processo de almas do ser, almas de Deus, almas do cristianismo, almas do espiritismo, almas do universo, dos nossos ecossistemas. A resposta apresentada pelos discípulos, mais simples ainda, parecia enunciar uma crença corriqueira trançada na cultura espiritual do povo hebreu. Aí nós vamos pegar aquele texto que diz assim: uns dizem que tu és Elias, outros afirmam que és João o Batista, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas velhos que voltou. E aí o Francisco de Paula Vitor vai falar sobre a questão do renascimento. De alguma forma, a ideia da continuidade da vida já era a crença judaico-cristã, e a ideia do renascimento também, de alguma forma. Porque Elias fora velho. Segundo algumas traduções, ele teria sido alçado aos céus num redemoinho. Em outras traduções, teria saído do mundo numa carruagem de fogo. Foi para uma colônia espiritual? Foi para o reino dos céus? Para onde foi a identidade de Elias? Nós não sabemos, mas a ideia da perenidade ficou assinalada. Então, Jesus que houvera nascido, era filho de uma tecelã, de um carpinteiro, tecelã e carpinteiro da cidade de Nazaré, não poderia ser o mesmo. Jeremias, da mesma forma, já saíra da terra velho, então a única possibilidade era da reencarnação. E João Batista não poderia ser porque era um coevo, alguém que estava na mesma época de Jesus. Então a ideia da reencarnação. Alguém chega a propor que fosse ele o Batista, não obstante esse ele fosse contemporâneo e recentemente desencarnado pelo fio da espada. Então, a princípio não haveria condições de que eles fossem outros, mas haveria a possibilidade sim de que João o Batista estava irradiando os seus pensamentos, os seus sentimentos para Jesus, é o próximo, de tal forma que a identidade espiritual de João Batista, que já estava desencarnado, fosse mediunicamente captado pelos apóstolos. Mas Jesus não era João Batista, nem Elias, nem Jeremias. Então daí o Francisco diz assim: foi a resposta dada por Simão Pedro quando a procedência sublimada de Jesus, sua condição de Messias, o Filho de Deus vivo. E tu, Simão Pedro, que diz que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Messias esperado. Né? E aí Jesus fala sobre a bem-aventurança. Bem-aventurado és tu, Simão, que não é nem o corpo, nem a alma que te diz isso, mas é meu Deus que está no céu. A ideia da mediunidade, então, dessa possibilidade crística que o Simão Pedro tinha de ligar para Deus especificamente. Então, o Francisco de Paula Vitor fala que nenhum dos outros tinha atinado com o caráter crístico da sua mensagem, como embaixador do Pai que ele era. Jesus Cristo representa a mais engrandecida presença espiritual na Terra, exprimindo a doce presença de Deus junto aos homens, junto ao mundo inteiro. E aí, nós vamos refletir sobre o capítulo 9, a gente pula o 7 e o 8, e a gente vai refletir sobre um capítulo que é muito bonito de ser refletido, né? Marcos 2:17. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Esse texto de Marcos 2:17 é um texto bastante interessante. O texto começa assim: a medicina se constituiu numa das primeiras necessidades do ser humano. Tão logo passou a habitar a terra. A figura do médico foi reverenciada desde todos os tempos, fosse como pajé da tribo ou como feiticeiro de outros grupos primitivos. Quando Jesus se identifica com a figura do médico, diante daqueles que mais carecem de auxílio, sem dúvida se afirma não como aquele que veio com preocupações de curar o corpo. Não obstante a sua misericórdia, vez que outra o impulsionasse a sanar.
diversos veículos celulares atendendo às dificuldades e méritos de que a ele se mostravam. Jesus era um médico todo especial, posto que cuidava fundamentalmente do ser imortal da alma, pois. Aí a gente tem aquele texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, em que Jesus, assinando como Espírito de Verdade, diz assim: sou o médico das almas. Isso é bastante relevante para nós, que precisamos da cura espiritual, da cura de nossos processos enfermiços. Jesus era um médico todo especial, posto que cuidava fundamentalmente do ser imortal da alma, pois. Então é essa ideia que Jesus viera nos trazer a cura, e de que hoje homens, a partir da proposição cristã, da preocupação com o corpo e com a alma, trabalham para os nossos processos de crescimento. Jesus é esse médico especial que cura ainda hoje as nossas almas, ou nos causa grande alívio para que nós possamos crescer e avançar. E para encerrarmos, então, a gente vai refletir sobre 2 capítulos especiais que vão falar sobre a ideia do serviço e do servidor e vão falar sobre a ancianidade evolutiva de Jesus. Então, coisas que a gente gostaria de falar nessa oportunidade, a gente vai falar sobre ela agora. Francisco de Paula Vitor fala sobre as orientações para a paz. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Por que orientações para a paz? Porque quando a gente não tem a ideia de serviço e a gente não consegue ter a ideia da humildade, da entrega, de fazer a nossa melhor parte, eis que o processo se torna um pouco mais complexo para o processo de crescimento, exigindo que as demais pessoas tenham possibilidades e posturas que nem sempre são fáceis de serem adquiridas. A ideia de que Jesus é o servidor de todos e que os seus apóstolos, discípulos, servos, santos, os mais diversos, porque a gente acredita na santidade dos espíritos também, porque nós acreditamos que os homens e mulheres de bem se reencarnam em todas as estruturas da sociedade, a ideia de que os homens e mulheres de bem podem servir a sociedade. E essa ideia do serviço é a ideia de reconhecimento das leis de Deus e a ideia do reconhecimento da identidade com Deus, a identidade com Jesus. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Marcos 9:35. O que mais pesa, diz Francisco, é que esses candidatos aos primeiros lugares, nas suas áreas específicas, não alceiam pelos lugares destacados, com o fim de se tornarem mais úteis aos semelhantes, mas tão só para acumular honrarias e destaques. Então é a ideia da contribuição, que às vezes a questão, trabalhando com a questão crística, né? A pessoa inteligente no mundo deve saber que lhe cabe a missão de cooperar com o progresso de todos, que sem contestação começa com o seu próprio. Saber que às vezes esse processo de amar a si mesmo, amar o próximo, amar a Deus, é a possibilidade, é a oportunidade que nos dá de refletirmos sobre nós mesmos, sobre as nossas reais possibilidades, sobre o nosso real oportunidade de crescimento também. A pessoa inteligente no mundo deve saber que lhe cabe a missão de cooperar com o progresso de todos, com o seu próprio. O artista sensível precisa saber que lhe cumpre a tarefa de ajudar o Criador a sensibilizar as almas para que elas aprendam a integrar-se à natureza, desenvolvendo emoção e alegria. Os desportistas carecem perceber que nas demonstrações de resistência física ou de beleza da forma corporal, o que mais importa é o louvor àquele que lhes propiciou condições corporais favoráveis, que é Deus. O que se lança às posições de proeminência nas estações da política na Terra tem necessidade de compreender que a sua condição de administrador dos recursos de todos e do intérprete da vontade geral pesa-lhe como uma coroa de ferro sobre a fronte, devendo corresponder à grandiosidade dessa missão, sem que seja debitada em sua conta moral qualquer ação incompatível com a confiança que lhe foi atribuída.
Torna-se fundamental que cada ser, nas funções em que estagia, faça um servidor do seu próximo, desinteressado. Então, a ideia dos serviços, né? Que a gente possa fazer, que a gente possa gradualmente, na medida que seja possível, nos tornarmos dignos daquilo que estamos incumbidos de realizar diante da sociedade. E aí um capítulo com o qual eu gostaria de terminar esse nosso estudo dessa noite é o capítulo 20, a ansiedade evolutiva de Jesus, muito significativo para nós. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava conversando com os fariseus, saduceus, e aí tem esse trecho em João 8,58, que fala sobre isso, né? Então, Jesus já era uma criatura crística quando foi criado o planeta Terra. Todos os outros homens e mulheres, de alguma forma, se conjugam ao seu labor, à sua estrutura de líder, ao seu momento de formação de cristão e de pessoas em crescimento. E aí, Francisco de Paula Vitor, em vez de fazer o estudo diretamente de Jesus, ele começa falando sobre Deus e essa identidade de Cristo que também cria, né? E que nós também, de alguma forma, como filhos de Deus, temos esse processo de crescimento também. A criação de Deus é sem fim. O seu começo repousa na atemporalidade, antes de qualquer representação do tempo. Então, o tempo é o deslocamento da matéria, ou para que você faça algum tipo de medição, você precisa. Alguma coisa precisa acontecer. Essa medição do tempo, que inicialmente seria uma iniciação, uma medição da matéria em deslocamento, hoje existe a sua própria medida do tempo, que é a passagem do tempo, ou seja, é como se o tempo explicasse o próprio tempo. É bastante complexo para a gente entender. Mas a ideia de que Deus, sempre presente na criação, continua criando sempre. Não dispomos de elementos intelectuais para penetrar os arcanos do Criador e decifrarmos o momento alfa, o momento inicial, da criação, quando a evolução tem começo, ou no momento ômega, o momento final, no qual ela se completa. Então, a criação é uma coisa indiscutivelmente superior à nossa capacidade de averiguação. Sabemos sim que Deus criou e segue criando como se fosse o seu destino divino de criar e manter a sua criação. No vasto espectro dessa impenetrável criação de Deus, inferimos que há seres espirituais de criação remotíssima e que hoje se acham em níveis de angelitude ou de arcangelitude. Jesus forma entre essas almas luminíferas, pujantes de conquistas excelentes, perfumadas de amor. Vamos ler mais um trechinho, depois eu vou falar sobre o Chico Xavier. Até onde o conhecemos, Jesus vibra na esfera psíquica dos espíritos formosos, angélicos, que respondem pelas leis de Deus junto aos sistemas planetários, responsabilizados pelo conduzimento dos seus irmãos bem menos evoluídos, na marcha da ascensão. Tendo feito essa palestra na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, no mês de maio desse ano de 2023, nós tivemos a oportunidade de falar sobre o Chico e o Divaldo. Uma vez, certa feita, estavam juntos, atendendo o povo, conversando, falando sobre a mediunidade, falando sobre os espíritos guias que os tutelavam, pelo carinho deles por ele, e aí começaram a sentir um perfume de rosas. Começou fraquinho e ficou muito forte. E aí o Divaldo falou para o Chico assim, Chico, você não está sentindo? Tem um perfume de rosas muito grande aqui, você não sentiu? O Chico magrinho, né? Eu sou gordinho, né? O Chico é magrinho, apertou o paletó. Falei, não, Divaldo, não estou sentindo nada, não. Falei, mas, Divaldo, tá ficando mais forte o cheiro. A Joana de Ângeles falou pro Divaldo, Divaldo, esse é o perfume dos homens de bem. É o próprio Chico que está exalando esse perfume.
Então a gente imagina como é que seria isso. Emmanuel, Meimei, Humberto de Campos, outros espíritos amparando Chico Xavier e ele exalando aquele perfume das almas que amam, né? A gente fica pensando no processo desses homens e dessas mulheres, como Divaldo, Chico, Raul Teixeira e outros. Como é que é o processo de engrandecimento, de crescimento, né? Somos todos almas em crescimento, crescendo em relação a Deus, né? Então essa é a ideia dessa evolução desses espíritos que nos tutelam a existência. Às vezes tudo que a gente faz, a gente liga para eles de forma indireta. Eles são anjos tutelares mesmo sem saberem que são. A gente prossegue aqui o nosso texto. A conversa de Jesus com os judeus era de todas as formas interessante e profunda. Ele se referia à vida nas regiões invisíveis, à realidade que permite que muitas almas cheguem à Terra para o desempenho de missões destacadas, que lhes são conferidas por seres mais evoluídos. Era esse o caso de Abraão. Imagina a evolução de um Abraão, um homem que tutela espiritualmente a toda a coletividade do judaísmo, provavelmente do cristianismo e do espiritismo influenciando-nos igualmente, né? Então imagina a evolução desse homem. Jesus lhes provocava o discernimento, dizendo que Abraão, vosso pai, ficou exultante por ver chegar o meu dia. Ele o viu e ficou alegre. Vejamos a questão da identidade desses espíritos que têm uma evolução cósmica maior do que a nossa. E aí as criaturas da época de Jesus dizendo assim, ainda não tem 50 anos e pudera ter visto Abraão. É a nossa pequenez, né? A gente não consegue reconhecer a evolução dos outros, né? A evolução do nosso próximo. Então é comum que possa acontecer isso aí. Eu não sei se eu estava reencarnado na época, mas eu fico pensando na pequenez do meu pensamento, da minha possibilidade evolutiva. Eu fico pensando, será que eu não pensei igual esses homens, esses fariseus aí, né? A gente precisa crescer, para que a gente possa crescer. Os espíritos bons têm que reencarnar entre nós, para que a gente possa ler, para que a gente possa escutar, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa discernir. E as contribuições da ciência, da espiritualidade, da filosofia e da arte, da religião e dos processos cósmicos os mais diversos precisam passar pela nossa capacidade de avaliação. Em cada povo, em cada época, cada um tem um tipo de missão a ser desempenhada, né? E aí, por isso, a gente vai refletir no final desse capítulo falando exatamente sobre isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está num momento de permanência, em que não há mais alteração de personalidade, não há mais reencarnações sucessivas, não está submetido aos ciclos evolutivos repetitivos. O processo é um processo de liberdade, liberdade e amor. Eu sou livre e faço a minha contribuição, eu sou livre e dou a minha contribuição com a minha presença. E eles nem dizem que estão contribuindo Jesus, mas nós sabemos que ele é o mestre, o homem divino. E é dessa forma que a gente termina, então, os estudos dessa noite, terminando com a conclusão do Francisco de Paula Vitor, que é também a nossa conclusão para essa noite, o estudo desses capítulos do livro Quem é o Cristo, desse estudo sobre quem é Jesus. Para nós que o amamos, na pobreza dos nossos mais sinceros sentimentos, resta-nos a certeza de que ele é o grande amor de nossas vidas, desamado por muitos, pouco amados por diversos, mas espírito angélico, prossegue de braços abertos para todos nós, cheios de esperança de que nos ergueremos para os altos céus, por meio dos nossos resolutos esforços, pelos tempos afora, sob o olhar do Criador. Então é a nossa sapiência saber que nós amamos Jesus, estamos vinculados às teias da fraternidade e do amor, dando a nossa contribuição e recebendo o amparo dos amigos, dos irmãos, das pessoas que nos amam, que oram por nós, para que a gente possa crescer como almas uns dos outros, nos auxiliando uns aos outros diante dos grandes painéis da vida. Que Deus abençoe a todos nós, colaboradores da doutrina espírita e a grande mole humana,
carentes que nos necessitamos de paz, trabalho, alegria e amor. Deus nos abençoe e que assim seja.